Olá, boa tarde, né? Sejam bem-vindas. Boa tarde. Então, hoje nós damos continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando o livro Um Curso em Milagres. Então, estamos no primeiro capítulo, estamos nos princípios dos milagres. E nós vamos começar hoje a partir do princípio número 30, que a gente foi até a semana passada, né? Então, vamos ver aqui. No PDF, a página é 479. No livro, eu não sei, mas deve ser página 3 ou 4 ou 5, porque eu não estou com o livro aqui agora. Página 5. Então, página 5. Tá bom? Então, eu vou começar e aí a gente vai dando continuidade entre nós aqui, o que forme for aparecendo. Então, fala assim, ó. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Eu acho que esse princípio é um princípio fácil de nós entendermos. Alguém gostaria de dar um exemplo ou falar sobre? O que é o espírito? O que é centramento? O que é percepção? Comunicar-se diretamente? Como é que vocês explicariam isso? Não? O que é o espírito dentro do ser? Vamos pegar a palavra. Alguém lembra? Não estou lembrado, não, sabe? Do espírito Espírito, a gente a essência divina? O espírito, a gente pode botar, né? Porque nós, como nós estudamos outras obras, como o nosso real ser. Aquilo que é como se o espírito fosse o aspecto, nosso aspecto superior, ou seja, a nossa verdadeira identidade como ser. Então, é o nosso espírito. Não é o espírito que algumas organizações usam com esse nome. Aqui, o espírito é o real, é o nosso ser, tá? Essência divina. Pode botar como essência divina, se ficar mais fácil entender, que é o imaculado, é o imortal, intocável, tá? Tá bom? Aí ele fala assim, ó, os milagres ajustam os níveis da percepção. Como é que é isso, ajustar os níveis da percepção? O que é a percepção? Estou percebendo alguma coisa? Ver o que realmente é real, não de forma ilusória. Né? Não é não? Os níveis da percepção. Se der para explicando um pouquinho melhor o que você falou, é mais ou menos isso. Os milagres ajustam os níveis das percepções. Por quê? Nós olhamos para as coisas, né? E vemos as coisas. Até aí, tudo bom, Alessandra? Seja bem-vinda. Nós olhamos as coisas, né? Aí o que acontece? Se fosse o espírito olhando, ele olharia as coisas como elas realmente são. Mas como normalmente nós usamos os olhos com a mente errada, com o ego olhando, ele sempre tem uma percepção nem sempre adequada. Por isso que ele fala, ó, os milagres ajustam os níveis da percepção e nos mostram em alinhamento adequado. Certo, entendido. Entendeu? Então, acho que eu posso continuar. Daí ele fala assim, isso coloca o espírito, né? Aonde? No centro. Daí ele diz assim... diretamente assim. Então, é isso. Essa é a ideia. Fica muito semelhante, eu não vou dizer que é igual, porque entraria talvez em questões, né? Mas é muita ideia daquilo que a gente fala de buscar a presença, né? Certo, é isso. Né? Mais ou menos assim. Só né? Que é falado em outras palavras, né? Eu penso que o movimento interno, ele leva à mesma coisa, certo. Né? Para não dizer que é a mesma coisa, mas internamente, dentro daquilo que a gente vai exercitando e praticando, a gente mais ou menos entende assim. Ou seja, o ser em si, o ser centrado, com a mente mais tranquila, olhando as coisas, quem está vendo é o ser.
Se a mente está no momento loucura, no momento de sanidade, não há centramento e também não há milagre. Né? Tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou para o 31 agora, para a gente continuar. Milagres inspiram gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Aí ele diz assim: milagres devem inspirar gratidão e não reverência. Como é que funciona isso? Gratidão e não reverência. Esse não reverência aí, não para mim. Tem que esclarecer. O que é reverência para você? Faça uma reverência. Como é que é? Se fosse fazer no mundo simples, assim. A gente não seria meio que de joelho? Não é isso a reverência? De coisa, Tá, mas aí ele está dizendo o seguinte para nós. O livro, no caso, o princípio 31 fala para nós, né? Os milagres, eles devem inspirar gratidão e não reverência. Uhum. Como é que é esse mecanismo interno? Por que os milagres não acontecem? Porque a gente reverencia um milagre. É como se... É um movimento interno e um movimento externo. Quando você aplica uma ferramenta e um milagre por si se manifesta, você sente a sensação de gratidão. Não é assim? E não reverência é porque como nós temos um equívoco sobre o que é milagre, ficar grato pelo ocorrido e não olhar como algo incomum. Espera aí que deixa eu olhar a mensagem inteira. É bem isso por aí mesmo, Alessandra. Ou seja, a gente sente a gratidão. A reverência, ela é algo que é quase externo. É aquilo que, por exemplo, acontece muito. A gente olha alguém, aconteceu alguma coisa e a gente reverencia aquilo. Aquilo não é verdadeiro. Eu não sei se eu consigo explicar. O milagre externo, as coisas externas são sempre reverenciadas. Então, por isso que, por exemplo, nós pensamos... Deixa eu só terminar aqui o raciocínio para entender um pouco a ideia da reverência, para ver se eu consigo um exemplo melhor. Nós pensamos que milagres são coisas grandes. Curou disso, salvou disso, né? Coisas assim que são vistas pelos olhos. Então, a gente, né? Reverenciamos aquela situação, reverenciamos aquele milagre. E milagre, por exemplo, é quando nós simplesmente nos damos conta que estávamos sentindo, por exemplo, muita raiva de alguém. E aí nós nos lembramos de nós, o Espírito entra, né, em centramento, e nos lembramos, usamos uma ferramenta do perdão, e a paz vem, e nós sentimos gratidão. Entendeu? É isso. Por favor, Neilene. Então, a partir do momento que a gente não reverencia, a gente torna mais próximo. Porque quando a gente faz reverência a uma coisa, a gente enaltece demais aquilo, né? Coloca distante de nós, às vezes, né? E o milagre, ele é algo próximo quando você está alinhado de forma adequada, né? Ele é algo que está dentro de nós. É algo que é natural, não normal, né? Algo que é natural, né? E que ele inspira gratidão, realmente, como é que olha aí? Ele inspira gratidão. Porque gratidão é uma emoção, reverência é uma ação. Você entendeu? Entendi. Referência é uma ação. Às vezes nós reverenciamos, mas nem é algo muito externo, né? A gente vai lá, faz só pelo hábito. Uma educação, um hábito, um respeito, porque foi educado, domesticado daquele jeito, né? Não, você tem que entrar em tal lugar, você não pode falar alto, você tem que botar tal roupa,
essas coisas assim, né? Então é isso. Eu entendo a reverência aqui nesse sentido, né? Que ela entrou num plano maior, mas é mais ou menos assim, muito para fora. Daí fala assim, ó, deves agradecer a Deus pelo que realmente és. Quem tu és? Quem somos nós? Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. Nós somos uma essência divina, né? O que o livro sempre fala? Somos filhos de Deus. Uhum. Então, né, aí ele fala assim: as crianças de Deus são santas. Lembrando que santas aqui não é o santo das igrejas. Santos, a ideia dessa. É como se quando nós estamos, o Espírito está presente, quando as forças superiores, né, mais para frente, elas vêm e se manifestam através de nós manifestamos a nossa santidade. Daí fala assim, e os milagres honram a sua santidade. Quando você usa uma ferramenta do perdão e ela funciona, você está, né, eu estou falando você no sentido de todos aqui, né, está honrando a sua santidade. O ser que você é, o filho de Deus que você é. Daí ele fala assim, que pode estar oculta, né? Quando a gente está dormindo sem santidade. Mas nunca perdida. Né? Não é mais ou menos assim? Não sei se eu estou me fazendo entender. Não tá. Tá? Ó, aí, como diz aqui a Alessandra, nós voltamos à nossa essência, exatamente assim. Ou seja, aí a gente lembra de quem somos, no sentido maior, mais amplo. Principalmente porque quando acontece milagre, a gratidão nos eleva. Eu falo, faz esse movimento, né, para ficar, porque a gente tem muita ideia do céu para cima, né, mas a ideia nos eleva no sentido, nos leva aos reinos dos céus, né, nos leva a outros lugares dentro de nós completamente maiores e melhores, mais divinos, mais superiores. Aí o 32. Ele fala assim, ó, eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem a esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Aí vamos de novo. Eu inspiro todos os milagres, que são intersecções. Intersecções, se eu não estou esquecida na matemática, todo mundo um dia foi para a escola, lembra daquelas duas bolinhas? Uma bolinha aqui, uma bolinha ali, aí junta duas bolinhas, intersecção. Aí forma uma terceira coisinha. Pedacinho de uma encaixa na outra. Isso, intersecção ABC, né? Acho que todo mundo aqui passou por esse momento. Aí ele fala assim, eu inspiro todos os milagres que são intersecções. Por que é intersecções? Porque juntam uma coisa com a outra e cria, ó, eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Isso mais ou menos explica o que a gente falou em cima, né? Conforme melhora a percepção, ela fica mais adequada, o espírito fica num centramento mais adequado. Aí o que ele fala? Ó, quando essa inspiração, né, quando essa inspiração do milagre acontece, né, no caso aqui eu estou entendendo que é o Espírito Santo, eles são realmente intersecções, ou seja, eles unem, eles fazem uma união. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Santas no sentido de verdadeiras, de real. Colocando-te além das esferas físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Alguém quer explicar esse pedacinho? Como é que é? Colocam-te além das leis físicas. Como é que a gente explica o mundo? Nós, na mente errada, o ego sempre usa o mundo da forma para explicar as coisas, não é assim? Certo.
Eu bati nele porque eu não gostei dele. Eu bati nele porque ele me falou alguma coisa. Mais ou menos assim. Certo. Então, assim, ele coloca-te além das leis físicas. Você começa a entender que existe algo maior. Ou seja, quando a percepção se abre, você percebe que o mundo lá fora depende do seu olhar. Quando você olha com o olhar da santidade, você transcende a lei física. Mesmo que a pessoa esteja falando coisas negativas para você, ou você esteja vendo uma cena que é, às vezes, perturbadora, né? Ou esteja passando por uma situação, você sai dessa forma física e olha você consegue olhar mais a fundo tudo que está acontecendo ali. Porque está acontecendo muitas outras coisas, além daquilo ali. Daí o que acontece quando você faz esse movimento, eles te erguem a esfera da ordem celestial, porque quem vê é o Espírito. Daí ele fala assim, nessa ordem, tu és perfeito, porque a paz vem, você se sente mais acolhido, e aí você sente essa ideia, essa sensação de santidade. É até aí que eu vou. Ó, olha com os olhos da alma, como a Alessandra falou. Exatamente. Muito bem. Poderíamos botar assim. Uhum. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não, está explicado, Sara. Pelo jeito, só eu falarei hoje. Vamos lá. Ó, 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Uhum. Milagres te honram porque és amável. Como é que seria isso? És amável. Quando eu sou amável, milagre me honra. Mas se eu não for, eu não vai És amável com quem? comigo mesmo. Uhum. Porque normalmente nós nos tratamos muito mal, Uhum. né? Então, para a gente ter a ideia, hoje não posso. Ah, tá legal, sem problema. Tudo bem, Alessandra. Ó. Milagres te honram porque és amável. Então, quando a gente começa a olhar para nós com mais amorosidade, né? É possível que os milagres aconteçam. Quando a gente não faz esse movimento de olhar para dentro de si, pensar que somos também filhos de Deus, né? Dentro daquilo que a gente está estudando aqui nesse livro, não tem como um milagre acontecer. Daí ele fala assim, ó, eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Ou seja, esse movimento é capaz de acontecer. Dissipa as ilusões, né? Daí ele fala assim, assim espiam teus erros. Lembra que espiar é corrigir os erros. Uhum. Né? Então, os milagres te ajudam a corrigir os erros. Te liberando do quê? Dos teus pesadelos. Porque quando a gente não se auto-observa, não busca os milagres, não busca esse autoconhecimento, a vida nossa é um pesadelo. Cheio de sofrimento, amargura, rancor, raiva, ódio, e tudo mais um pouco. Aí ele E falou vai assim, acumulando, e vai acumulando, e o negócio vai piorando. daí ele fala assim, por liberar a tua mente da prisão, né? A prisão de não ver nada, de estar quase praticamente dentro do escuro, né? Das tuas ilusões, né? Restaura o que é a tua sanidade, né? Uhum. Eu penso que todo mundo já entendeu aqui que era insano antes. A gente pensa que insano é só o louco que está lá no hospício, aquele que a gente vê na esquina falando com ninguém. Não. Todo esse pensamento, toda essa forma de raciocínio que principalmente o mundo coletivo usa, né? E aí a gente entende o porquê, é insanidade. Por quê? Porque se nós coletivamente, socialmente, dentro do planetinha Terra, fôssemos seres que fôssemos amáveis conosco e com o próximo, não existiria guerra, fome, miséria, né? Teríamos coisinhas a resolver, mas essa visão que já dura milhares de anos, em que alguém é mais forte, alguém mais poderoso, que daí eu faço uma guerra,
eu roubo de você, ou eu exploro você, né? Eu sou melhor que você, você não é ninguém, meu país é melhor, meu isso é melhor, ou aquilo é pior, não é assim que isso é o mundo, isso é como as pessoas pensam. Então, isso mostra que a gente está louco, insano, socialmente falando, coletivamente. Por isso que por liberar a mente da tua prisão das ilusões, ou seja, o dia em que a humanidade né, se der conta dessas ilusões, restaura a sanidade. Passamos a morar num paraíso, literalmente. Olá, Tiago, boa tarde. Daí, vamos lá. 34. Milagres restauram a mente à tua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelece proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Essa é boa. Os milagres restauram a tua mente à sua plenitude. Aí eu entendi. Agora o outro. Plenitude é a sensação de pertencimento, sensação de unicidade. Aí ele fala assim: por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. Ah, certo. Por corrigir o senso de carência, né? Uhum. Que a gente acha que tem, que não tem, que nós estamos abundantes, estabelece uma proteção perfeita. Tá, e essa carência é o quê? Vamos aumentar a ideia da carência. Uma carência... Como é que a gente se sente carente? Tem várias formas que a gente se sente carente. Mas a principal aqui. Carência é falta. Carência é quando a gente está no mundo da separação. Tá. Então, ele fala assim, ó, por espiar o senso de carência, ou seja, por corrigir essa sensação de falta de separação, de não estar pertencendo ao todo, né, não estar em união com o Pai. Daí ele fala, por isso que daí, ó, por espiar, por terminar isso, estabelece uma proteção perfeita, porque você vai ter um com Deus, um com o Pai. Daí ele fala assim, a força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Ou seja, intrusões é como se alguma coisa quisesse entrar, alguma coisa quisesse acontecer aqui dentro, né? Deu para entender esse mecanismo? Uhum. Plenitude, sensação de pertencimento. Quando a gente tira a sensação de carência, que é a falta dessa plenitude, que é a falta desse pertencimento, né? O espírito fica sem força. Porque quem é que está usando a maquininha humana? O ego. E aí a gente vira um marionete na mão do ego. Por isso que, muitas vezes, em alguns momentos, a gente se sente cansado, defraudado, porque ali naquele momento, muito da nossa força interna, né, muito da nossa energia criadora foi tomada pelo ego. Mas quando a gente utiliza das ferramentas do milagre, a tendência é a gente se sentir mais pleno, mais pertencente. E por si só, a gente vai expiando a sensação de carência, porque nós vamos sentindo mais um com Deus, um com o Pai. E por si só, a força do Espírito fica presente. E aí, já não é por isso que depois de um tempo a gente já entende que não é qualquer cara feia, que não é qualquer circunstância da nossa vida, que não é qualquer coisa que nos tira do sério, que nos leva para o momento de insanidade. Não é assim que funciona hoje com a gente? Então, é por aí a ideia que eu estou entendendo do que está escrito aqui no 35. Vamos, do 34, aliás. O 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Essa é boa. Como é que funciona? Milagres são expressão de amor, entendi. Mas podem não ter sempre efeito observáveis. Mas pode não ter sempre efeito observável. Essa segunda parte é eu. Vamos lá. Milagres são expressões de amor. O que é isso? Aumentando um pouquinho. Ampliando um pouquinho. Uhum. Milagres são expressões de Deus. Deus não é amor? Uhum. Aí, pegando essa linha aqui, né? Daí, assim, podem não ter sempre efeitos observáveis. Muitas vezes não. Eu entendi. Peraí, deixa eu ver. Vai lá.
É porque, às vezes, não é uma coisa externa, observável, mas sim uma coisa interna, uma transformação minha de uma atitude, de um sentimento, né? Sim. O sentimento não é aquela coisa que, milagre, né? Aquela coisa vista humanamente aqui, né? Que dá Pelas para botar no instituições. papel, que dá para filmar e mandar para o Instagram, essas coisas assim, né? É como você Entendi, legal. falou, é como você falou, que muitas vezes são coisas simples que acontecem conosco mesmo e a gente não observa que aquilo é um milagre, né? E Sim. às vezes a gente fica esperando, achando que o milagre, como ela falou, Nedley falou, é só algo grande, não é isso, é uma transformação das pequenas coisas que a gente já faz, já age diferente, né? A gente já não se aborrece tanto com tudo isso que você falou, acho que é dessa maneira mesmo. Eu entendi assim também, Alessandra e Nerilene. Então, agora deu para a gente Entendi. entender, né? Pelo menos é aí até aí que nós vamos. Pode ser que tenha mais coisa, né? Dentro da mesma frase, né? Por isso que é uma questão de níveis, de percepções. Talvez se daqui a 10 anos a gente lê isso aqui de novo, vai ser outro nível. Pelo menos eu Tá espero. certo. É isso aí. Daí vamos lá, ó. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. Essa é uma frase mais fácil, mas ainda mais que a gente já falou, mas, por favor, alguém quer dar uma ideia? Um pensamento certo? Porque o pensamento certo é aquele pensamento que não está mais na ilusão, né? Ele não está revestido mais de tanto ego, não está mais na ilusão. E normalmente, Alinhando a tua... pensamento certo, só para a gente continuar na sua ideia, quem é que nos ajuda a ter o pensamento certo no SEM? Vamos falar da linguagem do livro. Quem é que nos ajuda normalmente no pensamento certo? O Espírito Santo. Exato. Vamos lá, continuando então. Milagres são exemplos de pensamento certo. Agora continua aí, por favor. Alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Certo? A partir do momento que está alinhada a tua percepção, a verdade com a Deus a criou, não estou em um estado ilusório. Minha mente não está em estado ilusório. Exatamente. Entendeu? Então, aí o que acontece é que, assim, se a gente inverter a frase, né, ao que a gente vai entender? Quando eu estou me alinhando, ou seja, as minhas percepções estão mais alinhadas, eu começo a ver a verdade de Deus. Então, ou seja, a gente vai se... Essa mente certa, ela se manifesta. Por isso que, entende? Seria mais ou menos vendo a frase inversa. Porque os milagres são exemplos do pensamento certo. Ou seja, você fez toda a ação certa. Entende? Ou seja, você usou das ferramentas do Espírito Santo, você usou de tudo aquilo que você aprendeu, no caso, aqui dentro dessa ideia, né, do livro do 100, e isso alinhou outras percepções e te ajudou a ideia de ver tal como Deus a criou. Deu para entender? Entendido. Né? É mais ou menos só para fazer inverso, porque daí a gente vai entendendo que uma coisa junto com a outra, elas ocorrem simultaneamente. Aí fala assim, 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Daí ele falou assim, age como catalisador. Catalisador é aquilo que a gente coloca um produto dentro de um outro produto e ele agrega. Ele é como se aquele produto juntasse tudo, né? Aí ele fala assim, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Vamos lá de novo. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Quem é o por mim? O meu ser divino, introduzido por mim. O Espírito Pensamento. Santo. O Espírito Santo. Ah, entendi. Lembra, assim,
lógico, é que eu estou usando a expressão, né? Eu poderia entender esse por mim, porque seria o que você estaria dizendo o seu ser, né? Se eu entendi o que você quer dizer. Mas aqui, né, por mim é o Espírito Santo, sobre um pensamento falso. Ele, né, ele age como um catalisador, ou seja, ele junta tudo. É como se ele pegasse, não sei se vocês já viram, né? Pega um ímã e coloca um monte de alfinete, o ímã chupa todos os alfinetes para que ele, né? Não sou muito bom em química, mas isso é muito comum na química. Ou seja, agrega tudo, ele junta tudo, né? Ele pega quase toda a sujeira, vamos dizer assim. É que nem quando você coloca um ralo na pia, tem sujeira na pia, você joga água e depois sobra um monte de lixinho no ralinho. Isso é catalisar, ou seja, juntou todo o lixo ali, né? Aí ele fala assim, age como catalisador, ou seja, no caso, ó, um milagre, que ele está dizendo que o milagre ele age como um catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando adequadamente. Como é que é isso? Vamos supor que a gente tem um quebra-cabeça de 20 peças, né? E aí você faz assim, 20 peças, você tem que juntar todas as peças para elas virarem aquele quebra-cabeça. Então, quando você usa o milagre, a sua percepção está que nem um quebra-cabeça aberto, cheio de pecinha para todo lado. Né? Aí você tem que olhar para aquelas pecinhas, né? Aí você catalisa, né? Ou seja, e aí fala assim, quebrando a percepção errônea e reorganizando. Então, quando você usa essa ação, você pega esse quebra-cabeça que você está vendo na sua frente, que é a sua vida, que são as coisas que estão acontecendo, elas são pedaços, e você coloca numa ordem, né? Aí, ou seja, age como catalisador, quebrando aquele monte de peça, tudo para cá e para lá, e reorganizando adequadamente. Então, você vê o quebra-cabeça montado. Daí fala assim, isso te coloca sobre o que? O princípio da expiação. Quando você faz esse movimento, você está ou seja, você consegue corrigir o erro, porque você não vai corrigir um erro se tem uma peça lá, uma peça aqui. Eu estou fazendo uma analogia, estou fazendo uma simbologia, gente. Eu espero que vocês consigam entender. E daí ele fala assim, ou seja, isso te coloca sobre o princípio da expiação. Aí ele fala assim, onde o que? A percepção é curada. Daí ele fala assim, até que tenha isso ocorrido, ou seja, curar essa percepção equivocada, o conhecimento da ordem divina é impossível. Tem que estar alinhado para você conhecer, ter o conhecimento da ordem divina. Se você não tiver alinhado as percepções, está tudo bagunçado. Adequadamente. Por isso que o catalisador vem para como é que é fazer essa união e selecionar. Isso. Né? Mas mas assim, é mais ou menos isso que nós fazemos. Quando a gente aprende a se separar um pouco das coisas que acontecem lá fora, a gente, sei lá, alguém vem e é mal educado conosco, né? Vamos botar que venha de fora para dentro, ou de fora em direção a nós. Antigamente, às vezes, a gente podia ter várias reações emocionais. Ou a gente, às vezes, xingava a pessoa, né? Se ela fosse grosseira, ou a gente levava a grosseria para dentro, mas a gente ia ficar chateado. Ia conversar um pouco sobre aquilo. Por que fez isso? Nossa, que pessoa grosseira, né? Não está muito, não. Tanto uma coisa quanto a outra está errada. Quando a gente faz isso, a gente recebe o primeiro impacto, mas aí a gente já está olhando, né? Já está catalisando, já está botando em ordem ali. Eu vou corrigir esse erro, essa emoção, essa sensação, isso veio equivocadamente, me pegou de surpresa, vamos dizer assim, né? Quando eu corrijo isso, né, eu estou usando o princípio da expiação, estou me curando. E só por isso, né, quando eu faço isso, eu tenho um conhecimento da ordem divina. Que existe uma ordem divina. Ou seja, existe um pai no céu, uma mãe no céu, existe um filho no céu. Ou seja, a gente vai entendendo que existe algo muito maior que isso aí, que tudo isso. É assim que eu entendo. Não sei se eu consigo ir mais longe que isso. Alguém quer fazer mais um comentário?
a gente entende que Deus existe, não entende? Que o Espírito Santo existe, não é? Ou Uhum. não? Entendo. Esse é o conhecimento da ordem divina. Uhum. E não adianta a gente falar do Espírito Santo, falar do Pai, falar de Deus, falar várias outras coisas referente ao que a gente está estudando. A gente nunca provou. Porque lembra que no SEM, conhecimento significa, ele é quase um sinônimo de verdade para nós, porque nós, muitas vezes, em outros estudos, temos a ideia de conhecimento como informação. E aqui o conhecimento é a verdade. Então, ele fala assim, o conhecimento, ou seja, a real, né? A ideia de tatear, de estar com da ordem divina fica impossível se não ocorrer isso. Tá? É importante entender aqui a diferença de terminologia. Seria isso, acho. De símbolo, fica mais fácil. Vamos lá. 38. Peraí. Ó, o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tantas criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Como é que funciona isso? Como é que o ego faz dentro de nós, quando não é o Espírito Santo? O ego A gente bagunça tudo, olha e Sara. seleciona, não é? Não é? Bagunça tudo. Não é assim? A gente conversa, a gente olha, a gente fala aqui dentro, não é? É. Sente mais ou menos, a gente, às vezes, dependendo até o corpo, fica meio assim, então isso é o ego. Daí ele fala assim, aí ele fala assim, o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ou seja, o Sara, Espírito Santo é uma força que está conosco, uma parte divina nossa, né? Que está conosco desde a saída lá do seio do Pai. Só um instantinho, Nilene. Daí eu já te chamo. E aí ele é responsável por nos ajudar nisso. Por favor, Nilene. não, é porque eu fiquei pensando, quando eu falo o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ou seja, sem o Espírito Santo não tem milagre, né? Sem o É Espírito Santo através. não tem. É que É, assim. não, deixa eu completar aqui minha ideia. Aí é porque a gente vê quando a gente faz o Ho Oponopono, né? Que a gente faz, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata a você. Pega as memórias e entrega para o universo, né? Que na verdade é para o Espírito Santo, né? Ele transmuta essa energia e coloca as coisas como deve ser colocado, né? Os sentimentos no lugar, rearranja, né, as coisas, quer dizer, reconhece tanto a criação de Deus com suas ilusões e separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma real e não seletiva, quer dizer, ele vê, eu entendo assim, ele vê de cima para baixo, quando a gente não tem essa visão, né? Ele vê o todo, né? Ele não seleciona, ele reorganiza e promove esse milagre. É porque eu pensei no Ho Oponopono aqui. Como é que é interessante, como é que acontece essa ação do Ho Oponopono, que na verdade é um milagre, né? Sim, são linguagens diferentes, mas assim, não vamos botar de uma forma tão simplificada, mas no final tudo acaba muito parecido, Uhum. dentro de uma linha dessa ideia da ordem divina. A gente entende que existe uma ordem divina, que existe algo muito maior que nós, e que ele está ali sempre presente para nos auxiliar de alguma forma, né? Então, muitas vezes né, no Ho'oponopono fala da criança interior, fala, né, desse aspecto consciente que eles chamam de mãe também, né? A mãe da criança vai lá, que seria a consciência, aquilo que se vê, né? Por isso que fala que aquilo que a gente vê, né, é o que pode ser mudado. A gente não vê. Quando a gente não vê uma ilusão, né, a gente continua nela.
Isso é arriscado, né? Mas é bastante assim. A nossa vida é bastante ilusória. Uhum. Acordamos de manhã, até estamos ali, né? Vamos começar. Aí quando a gente está no café da manhã, a gente já está pensando no almoço. Ilusão. Espírito Santo, nada presente. Estamos no mundo do nada, mundo ilusório. Então, ó, por isso que quando ele vai. É porque a gente pensa que essa ideia de trabalhar com os milagres, ou com o mecanismo, ou com o Espírito Santo, é só quando o bicho está pegando. Quando a raiva bateu na porta, a mágoa bateu na porta, ressentimento, né? Ou alguma coisa muito desagradável. Não. O trabalho com o perdão com o Espírito Santo é também do mesmo jeito, é de instante a instante, de momento a momento. Cada pensamento que você não quer ter ou não deveria estar ali, deveria se usar a ferramenta do milagre, entregar para Deus, Uhum. via Espírito Santo. É como se ele fosse, como dizer, a voz por Deus, né? Então a gente às vezes coloca o Espírito Santo meio de lado e só quando aí aquela vai lá, aí chora, reclama, liga para alguém, vocês estão aqui. Não, é por isso que acontece, né, isso. Né? Depois de um tempo, se você entende que toda vez que um pensamento, um julgamento, uma conclusão, e tudo que está passando na sua mente é uma ilusão, porque você começa a perceber que a maioria das coisas são ilusórias, você tem que usar o mecanismo de trabalho com o Espírito Santo, as ferramentas de milagre. Assim, sei lá, aquela coisa que eu vejo não significa coisa alguma. Às vezes a gente está ali, no meio do nada, o que eu estou vendo não significa coisa alguma, e volta para si, por exemplo, né? Os meus pensamentos não significam nada, né? São os primeiros exercícios, né? Então, eu sou péssima para guardar frases assim muito tempo, né? Então, normalmente eu tenho que, elas vêm depois de algumas coisas, mas assim, né? Que eu vejo a verdade ao invés disso, não? Então isso é distante, é distante. Estou tomando café da manhã. Aí você se dá conta, né? Sei lá, tava pensando, nem sabe bem onde andava. Não importa muito. Isso não significa nada. E continua, aí você vai voltar e comer, sentir o gosto do café, sentir o gosto do pão, estar presente ali naquele momento. É assim que funciona, é assim que eu entendo que é. Milagre não é uma coisa que você vai lá e escolhe. Milagres não podem ser seletivos. Você não pode selecionar um milagre. Você entendeu ou foi difícil o que eu estou falando? Ou você tinha um entendido diferente? Milagre não fica muito diferente da ideia ou da linha, né? Já que a gente estuda outras coisas, do Ho'oponopono. É distante a instante, tá? Daí ele fala assim, 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo identifica como falso. Peraí. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, ao perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. Eu penso que essa frase ela é autoexplicativa. Então, assim, o milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso e irreal. Usando o exemplo, agorinha que eu usei. Você deveria estar tomando seu café da manhã, sentindo o gosto do café, sentindo o gosto do pão, sentindo o gosto da manteiga, se sentindo presente no seu corpo, sentindo o traseiro na cadeira, ou seja, você devia estar ali naquele lugar. Normalmente, nós não estamos. Então, quando a gente vai fazendo esse mecanismo, vai usando essas ferramentas, é como se, pelo fato de nós não entrarmos mais tempo em contato com o nosso Espírito Santo, ele começa a se manifestar com mais frequência. Então, ele começa, o milagre dissolve o erro, por quê? Porque o Espírito Santo, né, identifica como falso ou irreal. Ou seja, quando você se dá conta que você estava tomando café e estava dormindo, foi o seu Espírito Santo, foi a ajuda do seu Espírito Santo que fez ver que você estava no falso.
Estava no irreal. Aí ele fala assim, isso é o mesmo que dizer que o perceber a luz, me dei conta, a escuridão, ou seja, que estava vivendo naquele momento, né? Porque ali só era o ego atuando na sua máquina, automaticamente desaparece. Não é assim o mecanismo, ou é diferente com vocês? Ou vocês entendem diferente? Também é importante. Porque às vezes vocês podem ter uma explicação diferente da minha. Deu? Não querem falar nada? Então vamos lá. O 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Essa é legal, né? Ó, milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. Parou? Vocês estão me vendo? Porque parece que parou. Parou? Não, né? Ah, tá. E aí, como é que funciona? Que aqui parou. Por isso que eu tô meio parou. Como é que funciona isso? Milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. Vocês já pensaram nisso? Vocês já olharam isso? Quem é o meu também? Quem somos nós? Vai lá, O meu também está falando do Espírito Santo, né? eu entendi diferente. Por exemplo, o milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. E meu também. Meu também, o Espírito Santo falando. E meu também. Eu entendo que o meu também é o Cristo, Filho de Deus. Reconhece, né? Porque sim, quando o milagre começa a atuar, ele está dizendo assim, que ele fala que todos são teu irmão. Somos todos irmãos. E meu também. Ou seja, que a gente vai entendendo que o Cristo, né, que cada um é um mini Cristo, cada um tem energia crística dentro de si. Pai, Filho e Espírito Santo, não são três forças, né? O Cristo veio ensinar a gente que a gente tinha que se tornar um com o Pai. Só se chega ao Pai cristificando-se. Então, por isso que ele está dizendo em meu também, somos irmãos, todos somos irmãos em Cristo. Sei lá se dá para dizer essa frase assim, né? No final, acho que está certa a frase, né? Então, é isso. Então, ele fala assim, o milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber o quê? A marca universal de Deus. No dia em que nós nos reconhecermos como todos irmãos, como diz aqui a própria Alessandra escreveu, né? Que somos todos um. 99% dos nossos problemas começaram a acabar. Não é? Como nós não nos consideramos diferentes, separados, nós, né? Nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, aquele é filho de Deus, o outro é filho de Deus, o outro é filho de Deus, né? Porque isso ainda são palavras para nós. Isso é uma coisa que vem de dentro. Quando a gente fizer esse movimento, começar a fazer esse movimento, entendemos que somos todos um com Deus, em Deus, ou em Deus com Deus. E, consequentemente, por isso que ele fala em meu também. Reconhecemos a nossa ideia crística aqui dentro. Conseguiu entender ou ficou difícil que eu expliquei? Não? É assim que eu entendi, gente. Cooperação hoje. E hoje eu tô com a garganta. Então a gente só vai fazer um pouquinho mais, depois eu vou parar, que eu já tô, né, sem voz daqui a pouco. Aí vamos lá, ó. Vamos fazer o 41, então. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. O que é ser íntegro, gente? Ser íntegro é estar no momento presente 100%, Sara? Poderia ser um sinônimo. Também. A integridade. Porque se eu deixar o dogmatismo pegar eu vou achar que é não pecar, etc. E também, assim, por exemplo, pensa assim,
Se o seu ser não está presente, você não é íntegro. Íntegro é a ideia de inteiro, está, né, nessa ideia. Então, a integridade é o conteúdo perfeito dos milagres. Aí, o que acontece? Quando você está nessa integridade, né, se sentindo um com, aí ele fala assim corrigem, ou espiam, né, corrigem ou espiam, né, no sentido da ideia, né, daquilo que está acontecendo, a percepção defeituosa da falta. Porque quando a gente não está íntegro, não está com essa sensação de integridade, eu acho que tem um pedaço maior aí no livro que fala sobre isso, mas vamos botar assim, né? A gente não está nessa sensação de pertencimento, nós estamos com a sensação de falta. O que é a sensação de falta, gente? Sinônimo, pode ser. Talvez eu me senti perdido nesse mundo aqui, tipo, Uma delas. quando eu fico com medo, por exemplo, do futuro, ou triste pelo passado, eu já estou perdido, já não estou presente. Não está íntegro. Né? Você e todo mundo, né? Mas eu penso que um bom sinônimo dessa ideia da falta é quando a gente está em sofrimento. Não é? A gente pensa que sofrimento é só assim coisas bem trágicas, tragédias, aquelas coisas assim, né? Que a gente vê muito em filme, né? O mocinho, né? Todo aquele. Não. Sofrimento é sempre em que há uma falta de integridade. Por favor, Tiago. Eu acho que sofrimento já começa com aquelas bobeiras da nossa cabeça, né? Ansiedade, medo, preocupação, entendeu? O sofrimento começa bem ali. A gente acha que perdi alguém que eu amo, ou perdi um bem material, não. Eu acho que já começa lá antes. Começa bem no âmago, né? Sofrer. Já, ou ter raiva, ou... Cara, não tá se sentindo ali. Não tá se sentindo bem o tempo todo, né? Eu até uso... Qual é a palavra? Íntegro. Integrado. Eu sinto... Eu sempre comento, né, Sara? Vocês sabem que eu participo de reuniões que ajuda aquelas coisas. Já falei pra vocês já. Eu sempre falo que eu carrego comigo, né? Eu não tenho vergonha de falar pra vocês aqui. Aquela brisa torta do pós-uso de droga, entendeu? O tempo todo eu tô carregando. Eu tenho que voltar pro momento presente pra calma. Pera aí, calma aí. Sil, não tá acontecendo nada. Mas o corpo tá lá. Não, mas vai acontecer. Mas vai acontecer o quê, velho? Não vai acontecer nada. Você não tá fazendo nada de errado. Você tá certo. Aí não, e é uma treta dentro de mim que eu falo, meu Deus do céu, parece que eu usei 1 quilo de droga, desculpa expressar pra vocês abertamente, mas é isso que eu acho que, né, que acontece, entendeu? Com todo ser humano. Desculpa. Pode falar. Não, é que eu vou te contar uma novidade, Thiago. Pelo menos isso é o meu pensamento, tá? Não precisa concordar com ele. Você ainda pensa que isso que você está sentindo tem a ver com a ideia da abstinência, ou que não está mais usando, né? Vou te falar o seguinte, todo mundo sente isso. Então, Sara, hoje eu vejo mais que não é abstinência. O que eu vejo, né? Eu tenho tido alguns despertares, né? Eu tô lendo O Poder do Agora, só que agora eu não tô lendo mais com intenção de acabar o livro. Eu tô lendo uma página várias vezes até entender. E, mano, quanto despertar espiritual que eu tenho tido, sabe? Numa página só. Né? O que eu percebo? Eu percebo que eu moscar um pouco, eu já tô ansioso com o que vai acontecer, que nem aconteceu e nem acontece totalmente diferente. E eu já tô triste por uma coisa, sabe? Né? E quando eu vou buscar algum tipo de ajuda espiritual e tal, assim, no meu sentido, assim, eu vou percebendo, eu percebo que eu, Thiago, eu não me perdoei, velho, pelas coisas que eu fiz. Por mais que eu tava inconsciente, né, eu sempre desabafo com você, tanto fazer uma reunião com o Marco, faz 2 anos que eu não converso com o Marco, assim, igual eu conversava, né? Então, assim, eu percebo que eu não consigo me perdoar, por mais que eu sei, você tem que se perdoar, né? Eu vejo o meu ego gigantesco me arrebentando, sabe? Enfim, né? Eu consigo perceber isso aí. Esse livro é maravilhoso, cara, esse livro que tá lendo aí. Fico pensando assim, meu, se conseguisse aplicar de verdade isso aqui, né? Acho que a vida mudaria, assim, de um jeito assim. Mas, Tiago, já pelo fato de você estar falando que o livro é maravilhoso, você já aplicou alguma coisa. Não queira homeopático, né? Porque aquilo que você aprender de forma consciente, ou como diz aqui no livro, né, adquirir o conhecimento, né? E lembro, não sei se você tinha chegado, mas no sem conhecimento seria quase a ideia da verdade, né? Então, aquilo que entrou verdadeiramente dentro de você fica para o resto da sua vida e para a próxima vida. Então, aprende e não tenta
A gente vem meio que rolando aí na roda de Sansara há muito tempo, né? E lembra que essa é uma super oportunidade para o seu ser e para o meu e de todos que estão aqui, né, presentes. E hoje em dia, eu acho que as oportunidades estão sendo maiores para todo mundo, assim, porque ainda mais com essa explosão, né, que a internet possibilita isso, né? Sair tudo, né, tanto bom, ou falso, ou errado, ou certo, né? Assim. Então, é isso, aproveitar. Ô Sara, posso só contar uma experiência rapidinho? Minha, Fique à assim? vontade. Rapidinho. Que nem, né? Vocês sabem, né, que eu tive problema com bebida, com droga, eu acabei com a minha vida, né? Eu acho que foi. Hoje eu consigo ver diferente, eu consigo ver que foi o caminho para mim estar aqui. Senão eu não estaria, beleza? Eu era testemunha de Jeová e eu era radical. Eu li a Bíblia inteira várias vezes, na minha cabeça, né? Vocês não. Mas eu convenceria qualquer um que a minha religião é verdadeira. Enfim, deu bebida e droga, porque eu cheguei num patamar da minha vida, né? Então tinha tudo e tal. Enfim, cara. E o que me faz mal, né? Por exemplo, eu voltei a trabalhar de novo, eu voltei a ser um membro produtivo, eu tenho minha filha, né, meu? Eu me casei de novo agora com a minha esposa, eu estou sendo surpreendido, que, tipo, eu não imaginava que seria tão bom estar com ela, entendeu? Que é muito mais nova do que eu, mas eu não sabia que era tão bom estar com ela. Enfim, mas o meu trabalho, pra você ter uma ideia, eu trabalho com produto bancário e tal, né? Meu, eu ando de carro velho, eu tô totalmente desorganizado na minha vida financeira, né? E eu lido com empresários grandes, né? Aí o meu diretor, essa semana, ele chamou assim, né? Ele comparando o salário da galera lá, né? Salários aí absurdos, enfim. Ele, Thiago, sabe o que eu percebi em você? Eu falei, e fez sentido o que ele falou, meu. Parecia que era Deus falando. Falei, cara, você nunca tá de terno, você nunca tá de gravata, você sempre fala na gíria, etc. E eu sei que você tá lá todo dia, lá, você ajuda os caras a parar com bebida e com drogas. Eu tô lá todo dia, né? Eu sirvo lá, inclusive, né? Eu falei, eu tô. Essa é a missão. Ele falou, eu sei, cara, mas parece que você parou lá. Que ele me conheceu antes, lá atrás. Quando eu conheci você lá atrás, mano, dava até raiva do você. Você era arrogante, que eu realmente era arrogante. Hoje parece que para você tá bom, ó, eu só não vou beber e não vou usar droga, eu vou ter o básico, eu tô feliz com isso. E eu falei, pô, pior que você acertou, cara. Eu falei pra ele. Ele falou, cara, mas não é isso, você não tá no ramo nosso pra pensar assim, velho, com essa cabeça de pobre sua. Eu falei, pior que o bicho tem razão. E ele falou assim, eu acho que você tem medo do quê? Que quando você começar a fazer as coisas, para ter as coisas de novo, você tem medo de voltar para aquele estado que você tinha. E você acredita que inconscientemente ele acertou? Eu tenho, às vezes dá um pouco de medo de eu voltar, chegar no patamar que eu cheguei e fazer as merdas que eu fiz, né, cara? Tipo, você acredita que ele acertou? E eu falei, cara, porque ele tem razão. Você precisa se valorizar, irmão. Você esquece o passado, já entendeu que você não vai voltar mais para aquilo ali. Hoje você ajuda o povo, você é exemplo. Acabou, velho. Você tem que se perdoar. Olha o que eu escutei de um cara que é ancião lá na Adventista lá, né? Enfim, a religião, o meu trabalho lá é Adventista, né? Todo mundo é Adventista, a maioria. Tanto que eles já pararam de trabalhar, que para eles já é sábado agora, né? Eu tô trabalhando. Enfim, aí eu falei, velho, pior que o cara tem razão, né? Eu tenho um monte de conhecimento aí que ele nem imagina que eu tenho e eu não aplico esse negócio, velho. Né, é isso que aconteceu, eu queria passar para vocês, né? Ele fez eu despertar um pouco. Falou, cara, você precisa se valorizar, irmão. O Thiago volta a ser aquele Thiago que era antes. Já entendeu o recado, você não vai mais fazer merda, acabou. Eu falei, ué, ele tem razão. Véio. Enfim, aconteceu isso aí, de tão dentro de mim que tava esse medo. Não, eu não posso voltar para aquele estado que eu tava, meu. O Marco pegou nessa fase, você lembra, entendeu? Enfim, só queria passar isso para vocês. Só que aconteceu que esse despertar veio de fora. Ele falou, ô, acorda, filho, vem pro jogo de novo. Você não vai dar mais mancada. Só que ainda tem aquele medo. Vai que eu desando. Vai que eu viro mulherengo, o vagabundo que eu era com mulherada. Vai que eu desando, fico arrogante, de andar armado, etc. A minha cabeça, como é que ela fica, né? Mas mesmo assim, ele me pôs no meu lugar. Ele falou, cara, agora você é um homem que, apesar de você não ser de nenhuma religião mais, você é um cara que é de Deus, velho. Você é mais Deus do que os caras que eu conheço lá de dentro lá. Porque você fala mais de Deus do que os outros, mano. Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Então, Tiago, isso aí tem tanto no livro do Eckhart quanto no livro do Dom Ruiz. Você está aprendendo a ouvir. Porque talvez há anos atrás alguém falasse isso para você, você não ouviria. Agora, como você fica mais calmo e tranquilo, a pessoa te expressou a opinião dela, você ouviu, e você, como você ouviu, sem julgar, sem se sentir isso ou sentir aquilo, você ganhou um certo ensinamento sobre isso. Então, aí daí você pode talvez aplicar outras coisas, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Será que é verdade? Entende? Isso é aprender a ouvir.
Então, quando a gente aprende a olhar para o próximo e fazer essa troca, aprende a ouvir o que o outro está falando, muitas vezes, nem sempre o que o próximo está nos falando está errado. Às vezes, nem Deus fala na boca de outra pessoa, não tem um povo que fala umas coisas assim, né? Eu não sou muito dessa parte bíblica aí, né? Mas é isso, o ser é o ser. Então, o ser sempre pode falar da boca, nós somos espelhos. Entendeu? Essa parte, Sara, de Deus falar pela boca dos outros, eu acho que bate com a parte aí de quando Cristo fala que eu sou um, tipo, eu também sou. Então, tipo assim, eu hoje, eu consigo ver perceptivelmente. Às vezes, eu tô precisando ouvir alguma coisa e é exatamente aquilo que eu precisava ouvir numa reunião de NA ou de AA. É exatamente o que eu precisava ouvir. Você entendeu? Então, tipo, tem algumas coisas que realmente faz sentido. Quando ele falou, os caras falaram isso aí pra mim, cara, não era ele que tava falando. Sabe quando você sente que é alguma coisa dentro de mim que fez ele falar, né? Eu consigo ver a unicidade, né? É que agora eu tirei o texto, né? Mas aí a gente entende a ordem divina. Entende? Porque aí você entende que alguém está zelando por você, que existe algo que está olhando por você. E aí é isso. Às vezes a ordem divina, no sentido, né, ela mostra através da boca de alguém, através de uma cena, através até de um livro, através de muitas coisas, né? Aquilo que você precisa. Uhum. E pelo menos é assim que eu entendo, e eu vejo isso muito comigo. Não é só com você que acontece. Às Não, vezes, do nada. o que você falou aí quase que é um cisco no meu olho, Sara. Eu não tinha visto por esse lado, não, de verdade. Que é a ordem divina cuidando de mim de outro jeito, entendeu? Eu não parei pra pensar nisso, não. Tipo, você falou isso aí e fez eu refletir, que é verdade. Alguém tá cuidando ali. Fala, ó, não vai pra esse lado Sempre, aí, não. quando a gente. Por isso que, né, entendo, quando a gente tirar essa sensação de falta, essa sensação de não estar em plenitude, né? Como falou agora os últimos, né? Quando isso terminar, essa sensação de falta, de carência, na verdade, né? Também, você vai ver que Deus, ou o aspecto divino, está sempre ali por você. Nunca te abandonou. Mesmo quando você estava lá no mundo da loucura, lá naquele outro lado da vida, entendeu? Principalmente lá, porque uma hora eu conto pra vocês tanta coisa que aconteceu, vocês vão falar, nossa vida, tinha alguém ali, velho, pra proteger. Tira pelo cabelo, assim. Que eu tava literalmente no meio do famoso inferno, com um monte de demônio em volta. Inclusive, eu convivo hoje ainda com isso, entendeu? E sempre tem alguém que. Sempre acontece alguma coisa. Eu posso ficar ansioso que for. Aí eu vou e me acalmo. Falo, velho, era só ficar quietinho na minha, meu. Nossa, ia dar tudo certo. E eu lá, eu acho que vai dar errado. Meu Deus do céu, sabe aquele desespero? Cara, o seu tamanho, velho. Um carecão desse tamanho, que esse medo aí não precisa disso aí, não, filho. Os caras falam, meu Deus, mano. Meu padrinho de genial, ele pega no meu pé, sabe? Filho, você tem que ter mais fé, você é muito fraco, sua fé é tudo invertida. Entendeu? Eu falo, é verdade. Aí, enfim, né? É o que tem acontecido, entendeu? Mas aí devagar, eu penso que hoje você já está agregando isso, né? Devagar dentro de você, assim, essa sensação, né? Aí vem a ideia de integridade, de plenitude, você se torna mais perto dessa sua parte divina, que é o próprio Espírito seu também. Não é só uma coisa externa, né? Ó, quer ver? A Alessandra escreveu assim: olha, Tiago, que sua fala foi muito importante para mim. Não estamos aqui à toa. Né? Legal. Era a experiência que você precisava viver, ou foi o caminho que você escolheu, né? Às vezes não foi um dos melhores, né? Não recomendo, viu, gente? Não dá, não. Não vira, não. Eu tenho meu Instagram lá, acho que você vê lá. Promiscuidade, bebida, não recomendo, velho. Hoje eu era testemunha de Jeová, né? Lá eles falavam assim, ó, você não pode, desculpa até extrapolar o tempo aí, tá, gente? Você não pode cometer, você não pode cometer fornicação, né? Eu falava, eu não posso cometer fornicação. Eu fui perder minha virgindade com 26 anos, né? A gente fala bastante sobre esses assuntos, né, aqui, né? Aí eu falei assim, mas cara, mas eu sou louco pra pegar a mulherada, irmão. Quando eu desandei, nossa, o Marco sabe da minha história. Desandei feio. Tanto que meu último defeito de caráter que eu tive, hoje eu posso falar, né? Porque eu aprendi com isso, por isso que eu posso falar. Meu casamento já tinha acabado já, né? Porque eu fui tomando sanidade de novo, vi que não dava mais certo mesmo, infelizmente. O Marco até tinha passado isso pra mim uma vez. Falou, velho, acho que você vai começar a ver coisas, né? Aí não tava dando certo. Ao invés de eu terminar meu casamento, essa minha esposa hoje, no meu trabalho, começou a dar em cima de mim, dar em cima de mim, daí você fala, não. Uma hora aconteceu, ela engravidou. Gente, eu passei por um problema, cara. E eu, falta de coragem de contar a verdade, as coisas,
né, manipulando. Então, enfim, velho, eu aprendi da pior forma que não compensa, o crime não compensa. Então, quando a Bíblia fala, ó, você não pode cometer fornicação, é porque é outras coisas que te pega, não é aquele prazer lá, é mais bosta, desculpa o palavrão, de todos, entendeu? O que te pega é o depois. A gente estudou gnoses também, a gente absorve energias que não é nossa, karmas que não era para ser meu, começa a vir na minha vida e que eu percebo assim, falo, velho, quanta coisa que eu fiz, né? Então tem que aprender a ter controle, né, velho? E o momento presente para mim, eu tenho falado isso nos meus vídeos também, falo, velho, momento presente tá ali a liberdade, respirar. Quando eu respiro, quando eu pego para respirar o dia inteiro, meu dia ele parece que é incrível. Pode acontecer o que for, eu tô em paz de noite, né? E eu, né, aqui nos Condos 6, eu fumo um cigarro paeiro, né? Não freneticamente. De noite lá, eu tô falando meu paeirinho, fico pensando, nossa, é tão bom estar tranquilo, né? Tipo, respirando, em paz, né? Enfim, tô passando para vocês aí o que acontece aí comigo. De Mas graças a vocês. Você e Marcão, para mim, foram não, eu dois. penso que graças a você, primeiro, porque embora a gente tenha conversado no ensinamento, se você não tivesse aplicado ele, né, não faria diferença. Mas É graças a você. Você foi, como se diz ali, amável com você. Mas faz mais de 3 anos que eu tô com 6, né, aqui, né, se você for fazer as contas, né? Então, muita coisa aconteceu nesse tempo. Quanto despertar, entendeu? O Thiago, que eu era 3 anos atrás, queria se perguntar, Thiago, pô, você tinha apartamento caro, você tinha carro do ano, você tinha uma empresa, você tinha salário de bancário e tal. Você passou por um monte de problema, velho. Você foi pro fundo do poço, meu. Eu falo, velho, eu não trocaria o que eu passei hoje, não. Eu consigo falar com tranquilidade. Por quê, Thiago? Mas você se ferrou muito. Eu falei, eu não trocaria, porque eu posso ajudar o outro depois, daqui a pouco, irmão. Falou, isso não é o caminho, não, filho. Minha filha mesmo, ó. Eu sempre falo lá onde que eu vou, né? Eu falo, quando ela tiver 18 anos, eu vou falar que eu tô 20 anos, irmão. Sóbrio e limpo. Entendeu? Porque é o caminho. E tentando focar no momento presente. Que é o mais difícil de todos para mim. Entendeu? Eu vou te falar o seguinte, ultimamente a palavra difícil, eu estou tentando tirar ela de dentro de mim. É o maior desafio. Porque Nossa desafio Senhora. é sempre uma possibilidade. Difícil, a gente já pensa, acho que não vou não, hein? A mente, querido, né? Assim, eu uso, porque a gente tem que lembrar que palavras são símbolos, e cada palavra tem emoção. O difícil já é negação. Ô, Sara, né? não sei se você lembra que eu fiquei enchendo o saco seu, da Kátia, no particular, pedindo uma parte de um livro que tinha lido, né? Bom, já esqueci qual que é, né? Que eu usei muita droga, minha cabeça era meio falha hoje. Mas tem horas que esse livro fala algumas coisas aí, que eu começo a rir sozinho, eu falo, mano, é mentira, não é possível, eu falo. E tá lá assim, é muito simples. Aí, tipo assim, se você pega as literaturas da Genial, de AA, por exemplo, fala muito disso. Eles são baseados nas tradições antigas também, né? Eles falam muito disso. Eu falo lá, os caras falam isso pra mim, e um curso em milagres também fala isso, o Poder do Agora fala isso, e eles falam, se você conseguisse fazer isso, que nem eu tô naquela parte do Poder do Agora que ele fala, se você conseguir focar no momento presente, se você não focar no momento presente, o seu passado vai voltar a se repetir. Vai voltar a se repetir. Tudo que aconteceu vai voltar a acontecer. Porque você não se curou. Quando você se perdoa e foca no momento presente, aí sim, se você manter, você tem a possibilidade de fazer milagres na sua vida. E o livro fala isso também, só que o meu ego vai lá, não, ó, você bagunçou muito, filho, você ferrou muito os outros, ó como é que é o Satanás na minha orelha, entendeu? Não o Satanás espiritual, que isso eu não acredito. Foi um ego na minha orelha, sabe? Tipo assim, ó como é que funciona a minha cabeça, né? Mas enfim, eu sou muito grato aos 6, velho. Tipo, eu tô sempre aqui, tô escutando, tô quieto, mas eu tô sempre ouvindo vocês falar. A reunião que eu mais gosto, por que pareça, Sarita? Eu gosto da terça, domingo eu não participo muito, que eu dou atenção pra mulher, né? Pra não sair pra comer e tal. Mas pra mim a reunião que eu mais gosto, por que pareça, hoje tem sido essa. A do Curso em Milagres, mano. Eu sempre falo, eu não posso perder. Eu ponho o fone, pegando o relatório dos meninos, que hoje eu sou supervisor, né, na empresa, pegando o relatório dos meninos lá, mas tô aqui ouvindo vocês, entendeu? Enfim, é isso. Mas é isso, a gente vai entendendo que a verdade em si, ela está em muitos lugares. Por isso que, às vezes, ela está na boca de outra pessoa. Uhum. Falada com palavras simples, ela não precisa ser um evento, né? Como diz uma reverência. Sim. Tem que ser só uma gratidão. Tá bom? Mas fico feliz que você está gostando, Thiago, né? É doido, é muito bom. Todos nós. Eu também gosto, né? Mas é que eu sou suspeita. É muito despertar com uma cabeça do tamanho da minha. Eu falo, nossa, é muita coisa, velho. Eu falo, putz,
A cabeça desse tamanho não consegue Eu aplicar tudo penso que que aprende. quando você, eu assim, não sei com relação como é que está dentro de você, né? Mas dentro de mim, quando acontece esse tipo de coisa que você fala, é muito despertar, me dá uma alegria, uma sensação de gratidão. Mas é verdade, Sara. E Não tô zoando. isso é o melhor, e eu penso que isso é o melhor presente que a gente ganha, porque a gente tem uma sensação de plenitude, de liberdade e de pertencimento que durante anos, às vezes, a gente não tinha. Quando estava num momento loucura, momento de insanidade, não existia isso. E, de repente, você conhece um outro caminho, você reconhece uma nova forma de viver, e aquilo é bom. É Sara, simples. tem hora que eu fico com raiva, porque daqui a pouco passa uma hora e eu tô lá de novo. Meu Deus. Opa, pera, respira. Nossa, eu vou ter que ir lá fazer musculação, né, que eu faço, puxar uns ferros, né, pôr os audiobook para ouvir e treinar, enfim. Mas é muito bom, para mim esses momentos assim são muito bons, né? Tem me ajudado muito, entendeu? Que bom, fico contente. Então tá, gente, já deu o nosso horário, né? Daí a gente se encontra algum sábado, outro domingo, depende aí de cada um, que tem a agenda do grupo todo, né? E foi um prazer estar aqui com vocês, né? E nós nos Igualmente, Sara. encontramos mais para frente. Igualmente. Oi. Fiquem Tamo junto, bem. meninas. Olha, Um abraço aí. fica com Deus. Até Tchau, sexta, até Alessandra, domingo, na verdade. Sara. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau, Sara. Um abraço, querida. Depois a gente conversa mais. Legal.